Eu quero convidar você, nessa noite, para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Marcos, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12, e o texto vai aparecer aí na tela, Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao 12, e aí vamos conversar um pouquinho a partir desse texto do Evangelho. A palavra de Deus, ela diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa, porque Jesus, ele alugava uma casa lá na cidade de Cafarnaum, e Cafarnaum era o centro de operações, de Jesus e dos seus apóstolos na pregação do Evangelho da Palavra. Então Jesus tinha saído fazendo a obra do Senhor fora de Cafarnaum, e agora ele volta para Cafarnaum, ele volta para casa, e logo o pessoal ali, os vizinhos, o pessoal de Cafarnaum, ouvem dizer que ele está em casa, e aí diz o verso 2 que muitos se reuniram ali. O pessoal soube, Jesus está de novo em casa. E aí o pessoal foi correndo lá para a casa de Jesus, muita gente, muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Muita gente, se apinhou de gente, e Jesus estava ensinando a palavra para essa multidão de pessoas que estavam ali na casa dele. Verso 3: trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Um paralítico deitado numa maca, sendo carregado por 4 homens, 4 amigos, carregando ele. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, tinha muita gente dentro da casa, a casa estava apinhada, até na porta, não tinha nem como ficar na porta, olhando para dentro, diz o texto, e eles lá com aquele homem na maca, não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão. O que eles fizeram, irmãos? Eles removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Olha que situação, removeram o telhado, e aí com cordas, aí imagina, deu trabalho ou não? Deu trabalho? Deu trabalho, para colocar aquele enfermo. Jesus. Verso 5: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer ao paralítico: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto que eu fiz é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E sublinha aí, olha que coisa maravilhosa. Ele tem autoridade sobre aonde, irmãos? Sobre toda a terra. Para o quê? Perdoar pecados. Maravilhoso isso. E aí Jesus disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém, irmãos? Esse é o texto da palavra, e eu gostaria de conversar um pouquinho com os irmãos aqui nesse texto da cura
que é aquilo que é chamado de a cura do paralítico de Cafarnaum. Eu queria começar com uma pergunta. Você já teve a sensação de que, às vezes, assim, Deus não está entendendo a sua oração? Você já teve essa sensação, irmão? Que, assim, às vezes parece que Deus não está entendendo a minha oração. Ou, às vezes, parece que Deus não está entendendo qual é a minha grande necessidade. Qual é a minha real necessidade? Porque eu preciso de A. Aí eu busco a Deus, eu oro, e aí Deus me dá B. E aí parece às vezes assim que Deus Ele não está sensível à minha real necessidade, à minha urgência. E a gente fica com aquela sensação, aquela coisa no coração assim de, será que Deus está entendendo a minha oração? Eu acho que eu vou em alguma igreja para pedir oração, porque quando eu oro acontece de um jeito diferente, né? Acontece de uma outra maneira. E isso é interessante porque eu acho que aparentemente é o que acontece nesse texto que nós lemos. E nessa experiência desse paralítico, dos seus amigos ali de Cafarnaum que levam ele até a presença de Jesus, e é isso que aparentemente acontece aqui nessa história do Evangelho, porque o texto diz que nós temos um paralítico que estava todo atrofiado, deitado numa maca, um homem paralisado. E qual era a grande necessidade desse homem? Ter a sua paralisia o quê? Curada. Temos aqui um paralítico que tem essa sua necessidade, é uma necessidade muito clara, ele não consegue andar, ele tem que ser carregado pelas pessoas, os seus amigos têm que carregar ele na maca, quando ele precisa ir para algum lugar, ele não tem como ir, se não for levado, não tem como ir, ele é um homem paralítico, e ele tem essa necessidade, que é muito clara. E aí diz o texto que eles ouvem dizer que Jesus está de volta em Cafarnaum, na casa dele, e eles vão até a casa de Jesus. A casa de Jesus está apinhada de gente, e eles vão carregando, aqueles amigos vão carregando aquele paralítico ali em direção à casa de Jesus, e dá trabalho para eles colocarem o seu amigo na presença de Jesus ou não? Dá trabalho. Aqui nós temos um exemplo muito bonito da intercessão de pessoas por outras, quer dizer, aqui nós temos esses homens carregando um amigo, levando esse amigo para a presença de Jesus, só que deu trabalho, não tinha como entrar na casa, a casa estava muito cheia de gente, aí eles têm uma ideia, vamos subir no telhado, e eu acho bonito, eles perseveram ou não, irmãos? Perseveram. Eles desistem? Não desistem. Eles perseveram na sua busca por Jesus. E eles sobem no telhado. Você imagina o trabalho que dá? Começa a ter que tirar lá as telhas, a cobertura, abrir um espaço suficiente para descer uma maca. Eu não sei se de repente eles olham assim, mas a gente não tem corda. Corre na Leroy Merlin para comprar corda, volta. É uma confusão, aquela coisa, e vai, e faz, aí baixa o sujeito com cordas, assim, na presença de Jesus. Está tudo isso acontecendo aqui, e aí diz que eles colocam o homem na presença de Jesus. Diz o texto que daí Jesus, vendo a fé deles, porque eles tiveram muita fé. Muita gente teria desistido, falasse, não, vou voltar amanhã. Não vai dar certo, não volto mais. Mas eles perseveram. E aí diz o texto que Jesus, vendo a fé deles, disse o que ao paralítico? Filho, estão perdoados os teus pecados. Eu fico imaginando a situação. O sujeito chega, ele olha para Jesus, Jesus olha para os olhos dele assim, ele fala assim, nossa, é hoje que assim eu consegui estar na presença do Senhor, o Senhor está olhando para mim, e aí quando o Senhor fala, ele fala assim, filho,
estão perdoados os teus pecados. O que aquele homem estava desejando? O que todos aqueles homens, os amigos e ele estavam esperando? Que Jesus dissesse outra coisa. O que eles esperavam que Jesus dissesse? Meu amigo, levanta, pega a tua maca e anda. Meu amigo, levanta. É isso que eles estavam desejando. É isso que eles estavam esperando. Aí eles têm todo aquele trabalho, toda aquela luta. E quando eles chegam na presença de Jesus, Jesus olha para o homem paralítico e fala assim: filho, perdoados estão os teus pecados. Gera ou não gera um desapontamento, irmãos? O que esses irmãos acham? Gera ou não gera uma frustração? Porque eu tenho um sofrimento real, eu tenho uma luta real, e eu tenho orado por isso, mas às vezes parece que o Senhor ele não está entendendo a minha oração, ou ele não está sensível à minha necessidade. E aí eu chego na presença do Senhor e eu digo assim: Senhor, estou aqui, Senhor, eu estou paralítico, me socorre. Aí o Senhor, a resposta do Senhor é uma outra coisa, a palavra do Senhor é uma outra coisa, e isso gera uma sensação de frustração com Jesus. E aí eu pergunto para você o seguinte: você já teve esse tipo de sensação no seu relacionamento com Deus? Você está esperando uma coisa e recebe outra? Já teve esse tipo de experiência? Você está esperando algo, a tua urgência é uma, mas a resposta do Senhor é outra. E a gente fica com o nosso coração assim, às vezes com essa sensação de confusão dentro do nosso coração. E sabe, e tem um ingrediente a mais aqui nessa história, quando a gente estuda os evangelhos, que me chama a atenção, porque o evangelho de Mateus, quando conta a mesma história, Mateus conta essa história lá no capítulo 9 do evangelho de Mateus. E aí Mateus, na sua narrativa, diz que no capítulo 8, antes desse encontro de Jesus com esse paralítico e os amigos dele, no capítulo 8, Jesus curou o servo paralítico de um centurião. Um pouquinho antes, Jesus curou um servo paralítico de um centurião romano. E vocês lembram como foi a história dessa cura? Do paralítico, do servo paralítico do centurião, o empregado lá do centurião? Como é que foi essa cura? O centurião carregou o cara numa maca até Jesus. Ele subiu em telhado, foi comprar corda na Leroy Merlin para baixar o cara. Teve trabalho. A palavra de Deus diz assim que o centurião foi até Jesus, centurião romano, um estrangeiro. Ele foi até Jesus e falou assim: olha Jesus, Senhor, o meu servo, sujeito muito legal, está horrivelmente doente, e ele é paralítico, ele precisa da tua graça. Aquele centurião intercede pelo seu servo, como os amigos intercedem pelo seu amigo. Mas ele não traz o centurião, ele não traz o servo numa maca, ele não traz até Jesus. Ele fala assim: mas eu sei que se o Senhor der uma palavra, ele vai ser curado lá. Aí o que acontece? Vocês lembram da história? Jesus se impressiona com a fé desse centurião e fala assim: pode ir, o teu servo está curado, rápido e indolor. Aí passa um capítulo, chega esse pessoal. A cura do servo do centurião foi em Cafarnaum, diz o texto de Mateus. Foi ali em Cafarnaum. Aí esse pessoal chega assim: vamos até Jesus. Jesus cura os paralíticos, Jesus é bom, vamos até o Senhor, Ele é maravilhoso, e vamos lá, vamos até a presença dEle. Fazem todo aquele trabalho, e quando chegam lá, com toda aquela expectativa no coração,
ele olha para Jesus e fala assim: agora eu vou levantar. Jesus fala assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Eu fico imaginando, se eu fosse um amigo lá no telhado, eu ia falar assim: peraí, deu ruim aqui, peraí, mas não é isso aí, Senhor, que a gente precisa. Não foi isso que a gente veio buscar. A gente veio buscar outra coisa. Senhor, os estrangeiros o Senhor cura rápido. O servo, você já teve essa sensação assim de que parece que os outros Deus abençoa e a gente é tudo difícil? Já teve essa sensação, irmão? Parece que para os outros é fácil. A Cláudia falou disso aqui hoje. Né? Às vezes a sensação que a gente tem é que parece que para os outros assim, Deus faz assim, o sujeito ora, tudo muda, tudo é abençoado. A gente tem que subir em telhado, descascar telhado, baixar a corda e vai, e aí demora, porque não acontece exatamente do jeito que eu tinha esperado. Frustração. E aí fica uma sensação de frustração no coração. E a gente tem esse tipo de situação e luta, e eu não sei se você carrega aí as suas urgências no teu coração, e você também tem orado, e parece que a resposta do Senhor, a princípio, num primeiro momento, está demorando, não está sendo aquela que você espera. E eu queria deixar apenas algumas lições aqui dessa história para mim e para você nessa noite. A primeira é que a gente precisa confiar, meus irmãos, que o Senhor sabe realmente e exatamente daquilo que a gente precisa. O Senhor sabe quais são exatamente as principais prioridades para a nossa vida. Eu tenho as minhas orações, as minhas necessidades, mas quem sabe exatamente do que eu preciso e as prioridades para a minha vida é o Senhor. O que esse homem realmente precisava na vida dele? Ele precisava ter os seus pecados perdoados. O problema essencial na vida daquele homem era a culpa, não era a paralisia. A paralisia era uma consequência do quê? A paralisia era uma consequência da culpa. De algum modo, e os comentaristas e teólogos, quando comentam esse texto, eles falam que de algum modo, aquele homem, ele sentia uma terrível culpa dentro da sua alma, possivelmente de grandes erros que ele cometeu no passado, e aquela culpa o paralisou, se somatizou, foi paralisando a sua vida. E ele, cheio de culpa, foi ficando ali naquela situação, na maca, deitado, paralisado. Erros do passado que ele carregava no coração. A grande e principal necessidade desse homem naquele momento, a primeira, era o perdão dos seus pecados. Um encontro com Deus, onde Deus olha nos meus olhos e diz: filho, deixa o passado para trás, você pode recomeçar a sua vida. Porque o passado o prendia, e a culpa não deixava ele continuar vivendo, e ele foi paralisando. E aquela culpa foi se somatizando e virando essa paralisia física, uma consequência. A paralisia era uma consequência de uma dor mais profunda. Nós não sabemos que erros esse homem cometeu, mas nós sabemos que esse homem precisava de perdão para poder recomeçar. Não bastava fazer a cura física. Não bastava. Ele precisava desse perdão que dava a chance dele recomeçar. Possivelmente,
Pastor Hernandes Dias Lopes, que é um pastor muito conhecido, no seu comentário aqui desse texto, ele diz que possivelmente esse homem se sentisse um nada. Por causa dos erros do passado, ele se sentia um nada. Possivelmente ele se julgava uma pessoa sem valor, um homem que merecia sofrer. Pelas burradas que eu fiz, o que eu mereço mesmo é sofrer. Eu não mereço ser feliz. E ele se julgava assim. E aí, qual é a primeira palavra que Jesus diz para esse homem? Qual é a primeira palavra que Jesus diz para esse homem que se julgava um nada por causa dos erros que cometeu, das falhas que fez? A primeira palavra, irmãos, e aqui nós temos agora, e a gente vai ver isso, que é Deus, porque Jesus aqui está querendo revelar sua divindade nessa história. Deus olha nos olhos desse homem e diz: filho. A primeira palavra de Deus para o coração desse homem que se sentia um nada é: você é meu filho. Você é meu filho e eu perdoo os teus pecados. Filho, eu estou te dando a chance de você recomeçar sua vida, virar essa página, deixar esse passado desastroso para trás. Você é meu filho, eu estou te dando a chance, a graça, um caminho para você recomeçar. Esse homem precisava ter esse encontro com Jesus. Ele precisava muito mais do que aquilo que ele foi buscar. Ele foi buscar a cura para uma paralisia, mas a enfermidade dele era muito mais profunda e era na alma, e ele precisava ter a sua alma curada primeiro. E Jesus olha para ele com compaixão e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. Juliana é psicóloga, ela sabe, quando a gente faz muita o que é a psicologia, né? É a gente falar das burradas do passado, não é assim? Os traumas, a gente vai lá no divã, deita lá, né? E fica falando de todas as coisas ruins que a gente fez e viveu no passado, os nossos traumas. E as terapias são importantíssimas para a gente discernir coisas e desabafar. Mas nenhum psicólogo pode dizer isso que Jesus disse para esse homem, não é verdade? Nenhum psicólogo pode dizer para o seu paciente: filho, perdoados estão os teus pecados. Isso só Jesus Cristo pode dizer para nós. E que experiência de vida, quando alguém tem esse encontro com esse Jesus, e quando Deus olha nos meus olhos e o perdão dele entra na minha alma, tudo se faz novo. Tudo recomeça. Em Cristo Jesus, na graça do meu Deus, eu tenho a oportunidade, no amor dele, de recomeçar de novo, de buscar uma nova vida, liberto de todo aquele peso e jugo do passado na minha história. Porque é quando Deus me olha, e quando eu tenho esse encontro, irmãos, esse encontro em que o perdão dele chega dentro de mim e me lava e me liberta. Esse homem precisava disso. Ele foi buscando o quê? Em primeiro lugar, foi buscando a cura da paralisia física. Mas a necessidade dele, que ele nem imaginava, nem ele mesmo imaginava, que a sua necessidade era infinitamente mais profunda. Ele precisava ter um encontro com Deus. Ele foi buscar a cura da paralisia física. Ele saiu de lá com a salvação eterna.
Essa história me ensina que, num primeiro momento, a gente pode se desapontar, se frustrar, mas a verdade da história é que ele sai de lá com muito mais do que aquilo que ele foi buscar. Num primeiro momento parece desapontamento o modo como Deus responde, o modo como o Senhor age. Mas quando a história termina, o que a gente percebe é que realmente esse homem, sendo agora dirigido pela palavra de Jesus e pelo próprio Senhor, a vontade de Jesus se estabelecendo para ele, sobre ele, ele saiu de lá com muito, muito, muito mais, infinitamente mais do que ele foi buscar, porque ele foi buscar a cura para um problema concreto, pontual, e ele saiu de lá com a vida eterna, com o perdão dos seus pecados e com a chance real de recomeçar uma nova caminhada. E tanto que ele sai de lá assim. A paralisia era consequência de outras coisas. Jesus sabia, nem ele imaginava, os amigos então. E essa história me ensina, irmãos, esses princípios de que o Senhor sabe realmente do que nós precisamos e quais são as prioridades na nossa vida. Por isso eu quero encorajar você, meu irmão, não canse de buscar ao Senhor. Busque o Senhor na tua vida, não canse de levar diante do Senhor as tuas paralisias, as tuas necessidades, e confie no Senhor, e deixe o Senhor dirigir a resposta dele para a tua vida. Talvez no primeiro momento você não vai estar entendendo, fala assim, mas eu preciso disso aqui, Jesus, eu preciso disso aqui, e não está vindo isso aqui num primeiro momento, está vindo outra coisa. Confie no Senhor e não pare de buscar. Se o acesso não está fácil, não pare de buscar, porque o Senhor Jesus sabe do que nós precisamos. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele nos ensina a orar com essa base. Quando Ele ensina a oração do Pai Nosso, é essa base, porque Jesus diz, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu pai que te vê em secreto. E o pai que te vê em secreto fará o quê? Te recompensará. Isso é uma promessa, você crê? Mas ele vai recompensar às vezes com aquilo que eu imagino que seja a minha prioridade? Aí Jesus fala assim, não, o vosso Pai sabe do que vocês precisam, mesmo antes de vocês pedirem. Eu não sei realmente o que é a grande necessidade da minha vida. Quem é que sabe? Quem é o único que sabe? O Senhor. Eu não sei. Eu sei qual é a minha urgência, qual é a minha questão hoje, aquilo que eu estou orando, qual é a minha paralisia real. Isso eu sei, o meu sofrimento aqui, mas eu vou diante do Senhor, e eu busco Ele em oração, e eu confio nele. Eu confio nele porque Ele sabe o que precisa vir primeiro. E se você às vezes está confuso na sua vida, creia, irmão, e confie que Ele sabe o que precisa vir primeiro. E esse homem, quando sai dali, ele sai carregando infinitamente mais do que ele veio buscar, muito mais enriquecido. Jesus teve compaixão da sua necessidade material, física, concreta? Teve. Jesus o abençoou. Jesus disse, filho, pega a tua maca, levanta e anda e vai para a tua casa. Jesus se compadece. Só que Jesus tinha muito mais para fazer na vida daquele homem. E aí eu encerro dizendo, não só na vida dele, mas através dele. Por que Jesus, ele agiu assim, nesse caso específico e com esse homem? Por que Jesus ele agiu assim? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus desejava usar aquele homem para a glória do seu nome.
Jesus queria ensinar coisas, Jesus queria revelar coisas através daquele homem, daquela pessoa, daquela situação. Jesus tinha um propósito, Jesus tinha uma vontade. Qual era a vontade dele ali naquele momento? Usar essa pessoa para revelar a sua glória e para engrandecer a glória do seu nome. O texto termina dizendo no verso 12: ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e fazerem o quê? Darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Que coisa assim que eles jamais viram? O paralítico andar? Não, porque as multidões já tinham visto Jesus curar muitos paralíticos. Jamais vimos coisa assim, e Mateus diz: essa autoridade que perdoa os pecados. Jesus aqui, com esse seu ato de perdoar, e o modo como ele trata aquele homem, ele está revelando a sua glória, ele está revelando a sua divindade. Tanto é que os escribas e fariseus assentados ali, acertadamente eles dizem: esse homem está blasfemando, porque quem é que tem autoridade para perdoar pecados, senão Deus? Aí Jesus olha para eles e fala assim: prazer, Deus. Prazer, Deus, porque eu sou filho de Deus. Jesus revela toda a sua glória aqui, agindo na vida daquele homem da maneira como ele agiu. E aí ele diz assim: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu digo para esse homem agora: amigo, levanta, pega a tua maca e vai para a tua casa. O que é mais fácil dizer? Jesus pergunta para os homens que estavam questionando ele. O que é mais fácil dizer? Dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta, pega a tua maca e anda? O que é mais fácil, irmãos? Obviamente dizer: levanta, estão perdoados os teus pecados. Por quê? Porque dizer estão perdoados os teus pecados é uma coisa invisível, não precisa comprovação, não é verdade? Então é muito mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados. Aí os fariseus dizem assim: você não pode dizer isso, você está blasfemando. E aí Jesus diz assim: para que vocês saibam que eu não estou blasfemando, e que o perdão dos pecados aconteceu na vida desse homem, e eu, como Deus, estou perdoando todos os pecados, porque eu tenho a autoridade para perdoar os pecados aonde, irmãos? Em toda a terra. Para que vocês saibam que o perdão aconteceu, eu digo para você, meu filho: levanta, pega a tua maca e anda. Jesus aqui estava usando esse homem para revelar a sua glória. O que eu quero dizer? É que, irmãos, muitas vezes nós chegamos diante de Deus com as nossas urgências, necessidades, e aí a gente fica frustrado, porque parece que Deus não está entendendo, não está sendo sensível à minha necessidade. Confia no Senhor e saiba que o modo como o Senhor está conduzindo as coisas, confia nele, é porque Ele também tem planos, e o plano dele é nos usar para que o seu nome seja glorificado. Confia. E confia que se o Senhor quiser demorar mais para curar minha paralisia, eu vou confiar no Senhor, porque eu sei que o Senhor vai estar usando a minha vida para glorificar o seu nome. O Senhor vai usar todas as coisas para glorificar o seu nome. E o Senhor quer nos usar, irmãos. A gente precisa entender que antes do Senhor satisfazer as nossas vontades e necessidades e desejos, a gente tem que entender que nós somos servos dele e ele também tem os seus planos, e nós precisamos
pela fé, com confiança, submeter toda a nossa vida à vontade e aos planos do Senhor. O nosso chamado é para servirmos, para que o nome do Senhor seja glorificado. E qual é o fim da história? O fim da história é que vale a pena confiar. O fim da história é entender que nós podemos confiar no Senhor. E porque o Senhor conduz todas as coisas, e de um jeito que aquele homem que num primeiro momento fica com aquela sensação de desapontamento, no final da história, ele sai carregando muito mais bênçãos do que aquilo que ele foi buscar. Porque o nosso Deus faz infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Não deixe de buscar o Senhor. Não deixe de confiar no Senhor e de entregar tudo a Ele e dizer: Senhor, eu confio na sequência do Senhor. Eu confio nas prioridades do Senhor para a minha vida. Eu confio em Ti, Jesus. Eu vou descansar em Ti, porque eu sei que o Senhor vai conduzir as coisas maravilhosamente bem. Essa é aqui a lição que a gente tem nessa história, e eu quero orar com você mais uma vez nessa noite. Eu quero convidar os irmãos do louvor, eles virão para cá para se prepararem. Enquanto eles vêm, queria convidar você a ficar em pé. E eu queria convidar você, a gente não precisa arrebentar telhado, amém, irmãos? Não precisa de corda. O Senhor está aqui entre nós. Nós estamos aqui na presença do Senhor. Por que eu sei disso? Talvez você não esteja sentindo a presença do Senhor, mas eu sei que o Senhor está aqui. Sabe por quê? Porque Ele prometeu na palavra dEle. Ele prometeu. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali no meio deles eu estarei. Nós estamos aqui em nome de Jesus. O Senhor está aqui. A gente não precisa descer com corda, arrebentar telhado. O Senhor está aqui. E talvez você chegou hoje aqui com as tuas necessidades, com a tua paralisia, com a tua urgência. E eu queria convidar você a confia no Senhor, entrega para Ele. Talvez você tenha vivido situações assim de frustração. Parece que o Senhor não está entendendo qual é a minha necessidade. Meu irmão, saiba, Ele conhece exatamente do que você precisa. Ele vai te conduzir. Mais do que isso, o Senhor quer que você seja um instrumento para a glória do nome dEle. Confie no Senhor. Ele vai conduzir as coisas. E você pode ter certeza que o Senhor, Ele nos abençoa muito mais do que a gente merece. Como aconteceu com aquele homem. Ele saiu dali carregando muito, muito mais do que aquilo que ele foi buscar. Confia no Senhor. Feche os teus olhos. Essa semana que começa, persevera. Busca o Senhor. Coloca diante dEle as tuas questões. Coloca e confia, porque o Senhor, Ele nos conduz conforme o seu glorioso nome, a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na presença do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse recurso maravilhoso da oração. Obrigado. Nós queremos agora, Senhor, como aqueles homens, colocar na Tua presença pessoas que nós amamos e que estão enfermas, pessoas que nós amamos e que têm suas urgências e necessidades. Nós queremos também nos colocarmos, Senhor, mais uma vez na Tua presença em oração. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos garante
que perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. É a tua palavra, Senhor. A palavra, o Senhor deu a sua palavra, e a tua palavra não pode mentir. E às vezes, Senhor, nós confessamos que nós ficamos desapontados. Às vezes vem, Senhor, no nosso coração a sensação de que para outros é mais fácil, de que o Senhor ouve outros, mas a nós o Senhor não está sensível. Mas hoje, Senhor, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, dobrando, Senhor, a nossa alma em adoração e dizendo, Senhor, que nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Senhor, no modo como o Senhor nos trata, no modo como o Senhor tem nos respondido, no modo como o Senhor tem cuidado de nós, no modo como o Senhor vai conduzir as nossas vidas. Porque nós somos filhos. O Senhor olha para nós e nos chama de filhos amados, e isso nos basta. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado porque nós podemos ter essa segurança no teu nome. E nós queremos pedir hoje aqui, Senhor, cada um no seu coração, se tiver esse desejo, faça essa oração, que o Senhor nos use para a glória do teu nome, que a vontade do Senhor se estabeleça, que as prioridades do Senhor, que o modo do Senhor conduzir as coisas vença, triunfe nas nossas vidas, porque nós queremos ser instrumentos para a glória do teu nome. Antes, Senhor, de nossos desejos serem supridos, nós queremos que o nome do Senhor seja glorificado através de nós, e que pessoas vejam através das nossas vidas que o Senhor é Deus maravilhoso, que o Senhor é glorioso, que o Senhor tem sobre toda a terra a autoridade para perdoar todos os pecados e dar para todos os seres humanos a chance de uma nova vida, Senhor. E que o Senhor nos use para glorificar o teu nome. Usa a nossa igreja, a Igreja Batista de Itaberaba, e que sobre tudo nós pedimos de coração que seja feita a vontade do Senhor, do jeito do Senhor, no tempo do Senhor. Nós confiamos em Ti. Obrigado, Senhor. Abençoa cada irmão, cada amigo que entrou nesse lugar. Abençoa a Tua igreja nessa semana que começa, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus.